né, a gente explicar essa relação. Ao mesmo tempo que eu falo para o cliente, são processos distintos, no caso de um litigioso, tá bom? São processos distintos, são processos diferentes. Guarda é uma coisa, alimentos é outra. Ao mesmo tempo, eles estão super ligados, estão lá, correm lado a lado, vivem juntos. Mas apenas em um aspecto que eu vou explicar para vocês. Então, vamos começar. Guarda compartilhada. O que é guarda compartilhada? Vamos lá, que eu sempre trago para vocês. São as decisões, né, da vida civil do filho. O que é isso, vida civil, Ana, do filho? Né? Então, é o pessoal que é aquela decisão. Que escola que vai estudar? Se vai fazer natação? Se vai fazer balé? Se vai fazer futebol? Que plano de saúde que nós vamos ter? Se eu vou responder pela escola, né? Quem que responde? O pai, a mãe? Todo mundo responde nessa guarda compartilhada. São aquelas decisões que a gente toma quanto casal, vivendo ali, né, junto na mesma casa. O que a gente vai fazer com os nossos filhos, né? Então, isso é guarda, ok? Então, a decisão é como, vamos brincar assim, é como se a bola a gente tivesse que dividir, ok? Então, para todo mundo jogar, a bola a gente divide. No caso dos filhos, as decisões. Quando a gente tem uma guarda unilateral, significa que só aquele que detém o poder familiar, né, que chama poder familiar as decisões que a gente toma, quem tem aquele poder familiar decide sozinho. Então, se eu quero mudar de escola, se eu quero fazer a criança fazer natação, se vai fazer inglês, se vai fazer francês, se vai, se volta, se fica, é isso que a gente acaba, né, tomando essas decisões sozinho. Então, eu não preciso dar satisfação dali do que está acontecendo, das decisões que eu tomo. Isto não significa que eu posso mudar de cidade, ok? Que eu posso mudar de cidade ou que eu posso mudar de país em relação ao meu filho, ok? Então, decidimos então o que é guarda, que é muito, muito, muito diferente de domicílio alternado. Então, aquela história, todo mundo vem assim, doutora, a guarda vai ser compartilhada, então meu filho vai ficar uma semana comigo, uma semana com o pai, ou uma semana comigo, uma semana com a mãe? Não significa isto, ok? Domicílio alternado é isto, metade do tempo com um, metade do tempo com o outro. Esta modalidade, guarda, que até muita gente chama de guarda alternada, né? E eu falo que é domicílio alternado, não tem nada a ver com guarda compartilhada. Não existe nenhum lugar escrito na nossa legislação brasileira que diga, olha, você tem guarda compartilhada, significa que automaticamente a criança vai ficar uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro. Dentro do nosso ordenamento jurídico não existe isso. Ele fala, né, a guarda compartilhada vem lá falando do quê? De que a divisão deverá ser igualitária. Mas, como a gente sabe, né, pela aplicação do dia a dia, é impossível. Se a gente não dividir uma semana com uma semana com outro, é impossível que seja realmente igualitário. Normalmente, eu estou falando aqui do nosso Tribunal de São Paulo, ainda existe a tendência de se realizar um domicílio fixo, ou seja, a criança vai ter uma casa que ela vai chamar dela, ali, né, vai ser uma casa que ela chama que é dela, e depois vai ter a outra, e o outro genitor desta criança que tem uma casa fixa, vai fazer o regime de convivência. Que é aquela história, pega na quarta, devolve na quinta, às vezes diretamente na escola, pega na sexta de noite, devolve ou na domingo de noite na casa da mãe ou do pai, ou devolve na segunda diretamente da escola. Entenderam? E aí vou falar, por que eu tô explicando tudo isso de guarda, né? Você fala, tá, mas o que tem isso a ver com a pensão? E aí eu vou explicar para vocês na questão como que a gente funciona. A pensão para todo mundo, tá? Então vocês vão, quando vocês começarem a pesquisar, aí vocês vão escutar falando em pensão, vocês vão escutar falar como ação de alimentos, ok? Ação de alimentos é a pensão. Pensão é um termo popular, nós, operadores do direito, chamamos de ação de alimentos, que não significa jamais, e é nisso que a gente vem falando, né, para tirar a nossa dúvida, que representa também, do mesmo jeito que a guarda compartilhada não significa que as casas vão ser divididas meio a meio, alimentos não significa que a pessoa que está pagando aquela quantia mensal está pagando somente alimentação. Chama de alimentos de uma maneira geral, mas entra dentro desse cálculo do alimento
toda e qualquer despesa que a criança tenha. E aí a gente começa a ver como que funciona essa questão de modificação de guarda, divisão de tempo, como é que a gente resolve esse impasse, ok? Então vamos lá. Na questão dos alimentos, a gente tem despesas que a criança tem que são fixas, que eu falo assim, que eu sempre explico assim para os clientes quando me perguntam. Tem despesa que a criança vai ter se ela morar com o pai, se ela morar com a mãe, se ela morar com uma mãe, com outra mãe, com um pai, não importa, ok? Aqui é morar com um genitor ou com outro genitor, ou se ela morasse comigo, Ana, ok? Então o que é? Muitas vezes escola, plano de saúde, ela vai ter aquela despesa, por exemplo, né? Ela vai ter aquela despesa, por exemplo, de, como que eu falo? Pode ter medicamento, às vezes a criança toma um medicamento contínuo. No começo, lá quando é pequenininha, às vezes fralda, pomada, então eu coloco como farmácia. Então tem algumas despesas, transporte para a escola, a natação que a criança faz, a roupa que ela usa, a gente coloca o lazer, né, dentro de uma razoabilidade. Nós colocamos algumas despesas que ela vai ter mensalmente, que todo mês é aquela despesa que a criança tem fixa, que eu volto a falar, que é aquela despesa que ela vai ter se ela morasse com você, comigo ou com o pai, não importa. Essa despesa a gente chama dentro do escritório de uma despesa fixa. Ela é aquela que minimamente os genitores vão ter que bancar, ok? E aí, por que eu falei bancar e não falei dividir? Porque a divisão, tá? Todo mundo, quando eu falo a palavra dividir, todo mundo já pressupõe que é 50% para um lado, 50% para o outro. E não ocorre dessa maneira. Essa divisão vai depender de quem que ganha mais, quem que ganha menos, conforme faz. Então, pode ser uma divisão 50-50? Pode. Se os pais ganham praticamente igual, se as despesas estão equilibradas de um lado para o outro, voltando a falar, despesas fixas, vai ser dividido 50-50, ok? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. R$3.000. A criança custa, nessa lista dessas despesas fixas, R$3.000. Se os pais ganham iguais, 1.500 para um, 1.500 para outro, 50-50. Essa criança continua custando R$3.000. Porém, o pai, por exemplo, ganha o dobro que a mãe. O que a gente vai fazer? O pai vai pagar 2/3, a mãe vai pagar 1/3. Logo, o pai paga 2.000, a mãe paga 1. A mãe ganha 3 vezes o que o pai ganha. A mãe vai pagar em torno de 2.400, o pai vai pagar 600. Então, aí sim a gente começa a pôr aqueles pezinhos que eu sempre explico para vocês, para equilibrar esta balança do quanto a criança tem de necessidade e o quanto a criança tem enquanto a criança tem de necessidade, enquanto os pais, né, os genitores em conjunto, têm ali de possibilidade. E aí é onde a gente começa a entrar na questão. Nós vamos ter um segundo peso dessa criança, que é a questão da despesa de moradia, ok? Esta é a única despesa, é o único que eu brinco e falo que é uma coluna, né, que eu ponho ali, que a gente vai ter uma diferença caso a criança more com um ou more com o outro. Se nós tivermos realmente um domicílio alternado, metade do tempo com um, metade do tempo com o outro, o que vai acontecer? Essa criança não vai ser levada em consideração, né, nesse cálculo da necessidade da criança, a moradia. Por quê? Porque eu tenho 7 dias numa semana, o outro tem 7 dias na outra semana, depois eu tenho mais 7, ele tem mais 7. A gente tem um equilíbrio no mês daquele número, daquela criança, daquela divisão de banho, alimentação, que é almoço e jantar. A gente vai ter o equilíbrio na questão de necessidade de roupa, necessidade de tudo, ok? Então a gente tem ali um equilíbrio em relação a isso, ok? Porém, quando a gente tem, como eu já expliquei, o nosso sistema gosta muito ainda de manter a criança numa casa fixa. E aí eu vou contar para vocês para vocês entenderem o porquê que isto faz a diferença, ok? Vamos lá, vou explicando para vocês. Vamos pensar num regime clássico de convivência. O que é esse regime clássico de convivência? A criança vive com um dos genitores, tá bom? E o outro tem um regime de convivência. A criança vai somente naquele regime clássico. Eu tô só para explicar para vocês como que a gente consegue ver numa diferença absurda. Essa criança vai pro pai na sexta-noite,
sábado, domingo a cada 15. E eu sempre falo, vamos considerar que sexta-noite é meio-dia, ok? Então esse pai tem sábado, sexta-noite meio-dia, sábado um dia, domingo outro dia. Então a gente fala que tem 2,5, ok? Vezes 2 fins de semana do mês, ele vai ter 5 dias. E a mãe, por exemplo, que tem o domicílio fixo, fica 25 dias com a criança no mês, ok? Então a mãe 25 dias, o pai 5. O que acontece dentro dessa situação para vocês verem a diferença, por que conta a questão do domicílio e da moradia, né, nesse caso, nesse cálculo, né? O que a gente leva em consideração? Vamos supor que essa criança tome 2 banhos por dia. Ela toma um banho de manhã e um à noite. O pai que tiver os 5 dias, ou o genitor que tiver os 5 dias, a criança toma 10 banhos. Enquanto que a pessoa que tiver os 25 dias de moradia, a criança toma 50 banhos. E aí eu vou começar com uma pergunta para vocês me deixarem aqui e responderem. Vocês acreditam que realmente a conta de luz, ok? Levando em consideração a criança só, ok? Que toma 10 banhos na casa do pai e toma 50 banhos na casa da mãe, por exemplo, ela gasta a mesma quantia de conta de luz? Óbvio que não. Ela faz 50 refeições entre almoço e jantar, não vou nem contar café da manhã, ok? Entre almoço e jantar na casa da mãe, ela come 10 refeições na casa do pai. A quantidade de comida é a mesma. Ela chega na casa do pai, ela não leva material para fazer lição de casa. Ela faz lição de casa todos os dias em casa, de segunda a sexta, na internet. Ela é obrigada a ter uma internet naquela residência fixa dela. E às vezes o pai, por exemplo, vamos supor, né? Isso é impossível hoje. Mas vamos colocar, esse pai não tem internet em casa. De quem que é a despesa maior? Vai ser do genitor que tem aquele serviço para fornecer. O transporte, ok? A gasolina, então vamos colocar lá. Vou além até voltar, né? Não vou passar da questão da moradia. Quem leva e busca todos os dias é a mãe. A gasolina que ela gasta é a mesma que o pai gasta? Óbvio que não. Então, quando a gente tem essa diferença absurda de dias de convivência, óbvio que quem tem o domicílio fixo acaba gastando mais. Então, neste caso, este domicílio vai ser levado em conta na hora da gente colocar lá como necessidade da criança. E aí, como que a gente divide? Então significa que eu tenho que bancar 100% da conta de luz da casa da minha ex, do meu ex? Significa que eu tenho que pagar 100% da compra de mercado? Não. O que a gente faz? A gente faz a seguinte conta. Se gasta lá, vou voltar de novo, R$3.000 dentro de despesas de moradia. Luz, água, aluguel, IPTU, a gente vai jogar tudo, ok? Porque a criança tem aquela despesa junto, né? Ela mora ali naquela residência. Gastou 3.000. Quem que mora? Mora a mãe, um segundo filho dela e essa criança em questão que a gente está falando. São 3 pessoas. Nós vamos dividir por 3, logo nós jogaremos como necessidade desta criança, como despesa de moradia, 1.000. Então vamos voltar lá naquela conta do exemplo anterior. Eu já tinha 3.000 nas despesas que a gente já tinha comentado lá de escola, tudo, que a gente dividiria em 2 de 1.500 e 1.500 num equilíbrio. E nós vamos ter, neste caso, mais 1.000. Então, vai ser 500 para o pai, 500 para a mãe. Então, nós temos que dizer que a necessidade dessa criança, ao final do mês, é R$4.000. Então, se a gente tem realmente uma questão equilibrada, ok? De questões de gastos ou mesmo de convivência, o justo vai ser que seja igualitário ou minimamente que seja dividido na proporção, conforme a gente já conversou, porque os salários são diferentes. Mas, se nós tivermos, né, esse desequilíbrio em relação às despesas de casa, que num caso de uma divisão igualitária de tempo, a gente tem 2 casas, a criança tem 2 casas e ali tá equilibrado, né? Que seria 15-15, né? Então a gente brinca ali na história do banho, 30 banhos para um, 30 banhos para outro. No caso de haver esse desequilíbrio dos 50 banhos para um e do outro, esta coluna sim é obrigatório a colocar.
Entenderam? Eu vou responder uma pergunta aqui, enquanto isso respire, vocês vão falando pra mim o que é. Se o pai já tiver outra família, no caso mais filhos, isso muda na pensão da criança do primeiro casamento? Pode mudar. Pode mudar. O que vai acontecer? Vamos supor que lá no primeiro caso ele foi condenado a pagar 20%, tá? Esse peso lá dos R$1.500 representa 30% do salário dele. Combinado? Então, o que acontece? Ele tá lá, condenado a pagar R$1.500, que representa 30% do salário dele. Ele vai num novo casamento e ele vai ter uma nova despesa, ok? Ele vai ter que demonstrar para o juiz de que a possibilidade dele de pagar 30 para um e 30 para outro, ele não consegue. Ok? Ele já tá lá no segundo relacionamento, já tá terminando naquele relacionamento, já vai ter um segundo filho para pensão. Ele não vai dizer pro juiz, eu não consigo dar eu ganho R$5.000, pago 1.500 para um, se eu pagar 1.500 para um, 1.500 para o outro, eu vou ter que viver com 2, né? É mais do que o teto até da razoabilidade. O que o juiz vai fazer? O juiz vai, no caso do segundo filho, condenar em 15%, e este pai vai ser obrigado a entrar com uma ação revisional em relação ao primeiro, demonstrando justamente essa relação, né? Essa relação para demonstrar para ele que não pode pagar a mesma quantia que ele vinha pagando por uma modificação da possibilidade dele, e faz. Por si só, ok? O que é por si só? Chego lá, coloco, Ana, me procuram aqui, falo assim, Ana, eu quero fazer uma revisional, porque eu tive um segundo filho, né? E eu quero fazer uma revisional, e essa é a minha única argumentação. Eu tive um segundo filho, mas eu não demonstro para o juiz que, por exemplo, eu continuo ganhando a mesma coisa. Ou que a criança mudou a possibilidade dela. O que vai acontecer? O juiz vai indeferir o pedido. Vai falar que esta não é uma argumentação válida. O que você tem que demonstrar é, eu continuo ganhando desde lá do primeiro filho até no segundo o mesmo valor mensalmente, e eu não consigo, se eu pagar exatamente a mesma quantia para cada um ao final do mês, nem eu consigo sobreviver, ok? Nós temos que entender que o que acontece, que é uma grande questão, ok? Que eu sempre falo para todo mundo, que é onde a gente tem e isso no congresso eles falaram bastante, até teve uma palestra que eles deixaram bem claro isso, que é o quê? Um empobrecimento, a queda do nível social quando há um divórcio. E isso eu sempre explico para os meus clientes. Você ganha 5, seu marido ganha 5. São 10 em prol. Você tem, na realidade, 10 mil para gastar no mês. Então, você vai gastar 3 de moradia, vai gastar, vamos lá, colocar com todas as moradias 5. Você gasta com o carro, você tem todo plano de saúde e ainda sobra 1.000 por mês. Quando você divorcia, você tinha uma renda de 10. Porque mesmo que seja sua, mais a do seu cônjuge, do seu companheiro, aqueles outros 5, vocês têm uma renda pró-família de 10 mil. Quando a gente divorcia, né, e faz, quem tinha 10 a favor, o cara passa a ter, na realidade, ele tem 5, ele passa a ter 3.500, porque ele paga 1.500. Então, olha a queda brusca. Ela que tinha 10, passa a ter o quê? 6,5, porque ela tem 5, mais os 1.500, não é que ela não tem. Então, vamos dizer, não é que ela tem 6,5, eu falei errado. Ela passa a ter também 3,5, porque R$3.000 em relação a isso, né, em relação as despesas, serão usadas com a criança, ok? Então, todo mundo sai perdendo. E aí eu sempre falo, vamos pensar num pai que é CLT. Justamente esse assalariado que tem lá o desconto fixo na folha. Ele, tirando o mês de 13º, alguma coisa que ele ganhe ali, um bônus, alguma coisa, esse cara sempre vai ganhar, essa pessoa sempre vai ganhar a mesma coisa todo mês. Qual é a possibilidade dele aumentar? A não ser que ele comece a galgar na profissão, ganhando mais, senão ele sempre vai ganhar o mesmo. E a gente sabe, escola sofre reajuste, plano de saúde sofre reajuste, mercado sofre reajuste, o aluguel sofre reajuste, tudo sofre reajuste. A necessidade da criança, quem que sai, né? A possibilidade desses pais está limitada.
né? Desse pai, dessa mãe, ambos são assalariados, né? Sempre vai estar limitada. Então, o que vai ter que ser adequado? A possibilidade, ele não tem como chegar e falar pro chefe dele, olha, eu quero que você me pague R$ 1.500 a mais, porque agora eu me divorciei e preciso de R$ 1.500 a mais para não cair meu padrão, meu nível de vida, e eu tô lá, preciso para pagar a pensão. Vocês acham que vai acontecer isso? Óbvio que não. Então, o que vai acontecer nessa história? É onde começa a cair o padrão de vida, porque você começa a morar não no bairro onde você morava, porque você vai ter que procurar uma casa mais barata às vezes. Você tira a criança da escola particular, muda o plano de saúde, deixa de adquirir alguns bens de consumo e todo mundo sai perdendo nessa história. Por quê? Porque a gente tem que adequar a necessidade da criança. Então você vai tirando, não é? Você vai cortando justamente aquilo que você pode no seu orçamento, não é nem aquilo que você quer, aquilo que você pode, até a gente encaixar, né? Até fazer como que a gente brinca, né? Fazer os números fecharem no final do mês, do eu ganho 10, sai 10, ou que eu ganho 10, sai 9, para ter um equilíbrio. O que a gente sabe que é uma ginástica todo mês do brasileiro. Então é justamente isso. Diferente do autônomo, né? E aí a gente morre, né, na questão do salário mínimo, que também, o autônomo, sim, pode ser. Nós, por exemplo, advogados, a gente tem um mote, uma conversa que a gente fala dentro do direito, que é a seguinte frase: tem dia que a gente ganha para um ano e tem ano que a gente não ganha para um dia. Então você pode passar muito bem 3 meses sem ganhar, um vendedor, um corretor, por exemplo, vamos colocar uns casos, passa 3 meses sem comissão, sem ganhar. E aí ele vai, faz uma venda, o que ele vende, banca a pessoa por 6 meses, ok? Então o que a gente faz nesse caso? Transforma essa necessidade da criança em salários mínimos, pelo menos todo mundo já sabe o quanto aí vai pagar, vai ter para fazer uma previsão e saber o quanto que pode gastar no mês. Entenderam? 15 e 15 seria justo, pois os pais são prejudicados na convivência com a criança. Não tem essa questão, tá, Regina? Não é uma questão de 15, 15 seria justo, né? Os 15%, 15% seria porque ambos os pais são prejudicados. Aí que tá. Eu expliquei para vocês na letra fria da história, né? Eu comecei dizendo, como assim que a convivência, que são ações separadas, mas elas têm um fundo conjunto, né? Não é isso. A gente tem, ser pai não significa que você pode pagar mais, pode pagar menos. Ser um bom pai, uma boa mãe, não significa o quanto você contribui para esta criança, né? Às vezes a mãe não consegue ter um salário menor porque ela tem uma jornada de trabalho, às vezes fora de casa, menor, justamente para poder dar conta, trabalha meio período, ou trabalha em casa num trabalho informal para estar com a criança, entendeu? Então não é uma questão do tempo da convivência, a questão analisada dentro da guarda, né, onde que vai ser, é a convivência com a criança, a qualidade desse tempo. Se a pessoa é equilibrada, se a pessoa dá todo suporte, é isso que, se a criança está bem, sendo atendida nas suas necessidades, né, físicas, sociais, psicológicas, ok? Então não é pela questão da convivência que o pai deveria pagar menos porque ele não convive com a criança. Não, é o que eu falei, a necessidade, né? Então não é por isso. Às vezes os casais têm casos de que, mesmo que a gente não tenha uma regulamentação oficial de divisão de tempo, acaba fazendo guarda alternada, ok? Ah, você fala dos 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. O nosso sistema não gosta, ok? Nosso sistema não gosta dos 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Eles entendem que isso, assim, até mesmo num período contínuo, né? Eles falam que há um afastamento muito grande. A criança com mochila tem que ter uma estrutura muito igual nas duas casas. O que começa a dar problema, já explicando para vocês, né? Psicologicamente. O que eles alegam, eu não tô falando que isso tem fundo de verdade, ok? O que eles alegam, que a criança vive com mochila. Então, que há uma queda de rendimento, porque às vezes uma casa tem um tipo de rotina, na outra tem. Eles acham que a criança muitas vezes aprendem, né? Principalmente os adolescentes aprendem a jogar com aquela situação
né? Então, não vou fazer porque eu tô na semana da minha mãe, vou dizer que a coisa ficou na casa do meu pai, ou tô na casa do meu pai e falo que ficou na casa da minha mãe. Então, eles entendem muitas vezes como um jogo. E aí eu vou explicar duas situações para vocês. Segunda-feira eu tive uma audiência onde o juiz falou assim, não é que eu sou contra, né? Ele não aplicou, ele deu o domicílio fixo para um dos genitores e o regime de convivência, mesmo que ainda no provisório, aguardando o estudo psicossocial. Ele falou, o que eu deixo? Ele falou, eu deixo para aplicar isto no adolescente dos 14 aos 18 anos. Quando o adolescente tem, por escolha própria, entendeu? Por escolha própria de ir e voltar, ok? Ir e voltar. Então, é essa a explicação que ele deu, porque que ele ainda não gosta, até pelo menos a criança completar os 14 anos, do domicílio alternado. E aí eu vou contar para vocês uma coisa. Nós temos diversos países, ok? Onde a gente tem até mesmo uma questão social diferente, né? O que eu falo social diferente? Não é social financeira, mas como que me fugiu a palavra? Seria de pensamentos diferentes, né? Então a gente vai pegar. Tem países que isso é obrigatório, ok? 15 dias com um, 15 dias com o outro, da seguinte maneira: uma semana com o pai, uma semana com a mãe, e alterna, para que haja realmente um equilíbrio na convivência e um equilíbrio até mesmo para que a pessoa que está saindo deste casamento consiga se refazer, ok? Então a gente tem esse equilíbrio aí, e isto é lei. Guarda compartilhada com a alternância de domicílio como sendo obrigatório. Eles só modificam isto a partir do momento que eles ou que um dos dois abram mão desse equilíbrio no relacionamento, ou quando isso é prejudicial na criança. E aí ela coloca assim, e a ausência do pai não prejudica o psicológico da criança? Prejudica, tanto que é a ideia da guarda, né? Só que a gente ainda não conseguiu implantar uma maneira sem que haja ainda um prejuízo psicológico para a criança também, essa alternância, porque as pessoas não dão. Uma das grandes coisas que a gente verifica, né, que é até praticamente a base da nossa live de hoje, para vocês entenderem, é o seguinte: quando a gente discute guarda, e eu falo que por isso que é muito contrassenso os processos correrem, né? Mas é por uma questão processual. Alimentos roda com regras diferentes, né? Nós temos uma regra muito mais célere, muito mais rápida para a questão dos alimentos, porque as crianças não podem esperar 2 anos, né? A fixação da guarda para ser. Então eles têm regras processuais, né? Próprias, por isso que a gente muitas vezes é obrigada a desmembrar os processos. Uma coisa esbarra na outra. Muitas vezes o pedido de guarda fixado por um pai ou por uma mãe, pela modificação de guarda unilateral, ou mesmo até do domicílio fixo, é na ilusão de que vão parar de pagar os alimentos. E é o que eu expliquei lá no começo. Tem situações, tem gastos que a criança vai ter independente com um ou com outro. Ok? Então, que não dá para ser colocado né, a imposição de quem ganha mais manda na história. A coisa não funciona assim, ok? Filho precisa de ambos os genitores para poder viver, crescer de uma maneira saudável, mas eles precisam de genitores que se entendam de verdade. Porque não adianta a gente empurrar goela abaixo, né, dos nossos clientes ou daqueles genitores, uma guarda compartilhada, uma alternância de domicílio, né? Se eles não conseguem minimamente conversar, sabe? Se odeiam, ou que essa troca, sabe? Que não haja uma convivência mínima e essa troca seja feita, por exemplo, toda segunda-feira de manhã pela escola. Então o pai deixa na segunda-feira de manhã, a mãe pega na segunda-feira ou na hora do almoço ou à tarde e vai deixar a criança de novo. Não há uma unicidade de informação, de criação. Aquela criança vai ter 2 casas, 2 regras, e isso também é tão prejudicial quanto a ausência de um deles, ok? E aí é o que os juízes vêm tentando fazer todo este tempo,
informar aos pais que, independente da maneira como que vai ser, que precisa a criança ser colocada acima de tudo, a criação dessa criança precisa ser feita acima de tudo por pais que se respeitam, por pais que conversam minimamente, que colocam, não é de transformar a criança no rei da história, ele que manda em horário, ele que decide, não é isso, é que a criação permaneça sendo de uma única maneira, ok? Então, quando não há um diálogo, quando não há possibilidade, quem vai sofrer é a criança. E nós vemos muito que a guerra, né, quando a gente faz esses estudos psicossociais, a gente vê que a guerra maior mesmo não é em relação a questões de como que a pessoa é como pai em relação à criança, ou como ela é como mãe em relação à criança, e sim de questões da conjugalidade, do casal que não foram resolvidas. Mágoas de você como esposa, dele como marido, né, que acabam interferindo na relação. Já não havia um diálogo, uma convivência pacífica entre vocês quanto casal, e por isso muitas vezes acaba levando ao divórcio, né? Até mesmo a criação dos filhos, a maioria dos divórcios ocorrem quando as crianças nascem, porque começa, né? Aí cada um querendo impor a sua maneira de ser na criação daquele filho em comum, e acaba gerando isso. Ok? Vamos lá. Doutora Ana, quando temos um pai ou uma mãe que não paga pensão, é possível pedir para os avós que tenham situação financeira boa? Luísa, só que é assim. Como que funciona? Eu vou ter que abrir o processo contra o pai primeiro, porque a obrigação é do pai e da mãe em primeiro lugar, daquele genitor e daquela genitora em primeiro lugar. Uma vez que você fala assim, eu preciso que a criança ganhe minimamente, tá? R$1.000, ok? Vamos lá, colocar R$1.000. O pai só pode pagar 600, mas esse 1.000 é para viver mesmo, é para ter um teto mínimo, para ter comida. Eu não tô nem falando de escola, plano de saúde, é para criança sobreviver mesmo. E não tem condições, né? Aquele pai não tem condições, mas você sabe que os avós têm essa possibilidade. Aí, uma vez esgotado todos os meios de comprovação perante aquele pai, quem vai ser acionado para complementar, não é que ele vai pagar os 1.000, ou vai pagar mais 5, mais 6. Se você falou que a necessidade da criança é 1.000, ficou comprovado 1.000, o pai pode pagar 600, eles vão ser convocados, tá, a pagar os outros 400. Lembrando que avós respondem em pé de igualdade. Então, se você pedir para os pais dele ou dela que complementem a pensão, você automaticamente também estará pedindo que seus pais, seu pai e sua mãe, também sejam chamados no processo a contribuírem na mesma situação. Então, tem 4 avós, 2 do pai e 2 da mãe. Os 4 vão ser obrigados a complementar R$100 para cada um, ok? Tem um pai de um avô de um lado e um avô do outro, né? 1 e 1, 200 de um lado, 200 do outro. Só tem um avô vivo. Aí aquele avô que permanece vivo será. Essas decisões judiciais são baseadas em estudos com psicólogos. Sim, Regina, são feitos estudos psicossociais, são feitos através do que nós chamamos de estudo psicossocial, que é feito com uma assistente social que muitas vezes visita até os lares, e outras vezes a outra parte é feito com psicólogos do fórum. Nós apresentamos rol de perguntas, né? Tudo para serem respondidas, mas isso é para saber se o pai e a mãe são capazes de manter a guarda, se são capazes de manter um domicílio saudável, ok? E a grande maioria, já te conto, os laudos saem no sentido de que ambos são capazes ali de serem pai e mãe em pé de igualdade, a criança estaria confortável tanto numa casa quanto na outra, e aí é onde a gente começa a dizer, perde-se 3 anos, porque as partes simplesmente não conversaram, não se escutaram para conseguir ali minimamente fazer. Eu, Ana, vou falar uma coisa, já teve 25 anos de carreira, gente, vim amadurecendo, a gente vem colocando, né, um montão de coisas. O direito de família, na minha época, a gente não falava casamento impossível, que nós dávamos era casamento entre 2 pessoas. Hoje nós temos o casamento homoafetivo, super, né, feito com aprovação. Hoje todo mundo casa com todo mundo, com quem quer, combinado? Então a gente vem de uma evolução. Eu já fui a favor da guarda, do domicílio fixo de um. Hoje eu acredito que é necessário um equilíbrio aí na convivência. Se ela vai ser feita, se esse equilíbrio vai ser feito
30, 7 dias na casa de um, 7 dias na casa do outro, né? Vamos lá, quinzenal no mês, meio a meio, da mesma maneira, não consigo ainda te dizer isto, tá, Regina? Não consigo te dizer. Mas eu acredito, Ana, acredito que precisa haver uma maior eficácia na participação, principalmente na paterna. Por quê? Porque nós mulheres temos, né, a mania de enfiar os filhos debaixo da asa, mas não é isso quando divorcia, é desde que nasce, né? No começo a gente é muito mais requisitada, por causa de amamentação, é a gente que faz a gestação, tudo. Mas a partir daquele momento, a gente não é que o marido da gente, o pai do nosso filho, ele ajuda, não tem ajuda. Não é questão de ajuda, é questão de que todo mundo. Aí eu vou falar que é um termo que foi a partir de então que me fez pensar, e eu acho que faz aí vocês pensarem também. Para fazer um bebê, nós precisamos de 50% do material genético de uma mãe e 50% do material genético de um pai, ok? Estou falando aí das concepções tradicionais, ok? Hoje nós temos, né, a doação do material, mas mesmo assim é de um esperma, então a gente precisa de material genético de um homem e de uma mulher. Então, se para a criança ser feita é 50-50, a responsabilidade, a educação, a divisão do tempo, tudo deverá ser feito como 50-50, para que haja um equilíbrio nas relações, né? E aí a gente sabe, né, dessa questão do 25-5, que eu brinco com todo mundo, que eu falo, né, vive no regime 25-5, que é aquela história, né, quem tem o domicílio fixo fica com 25. A pessoa tem não é que ela tem um atraso, mas a carreira não se desenvolve na mesma velocidade porque ela não consegue trabalhar até mais tarde. A gente tem uma questão de que mesmo que você faça ali na ponta do lápis, porque por maior que sejam os alimentos que você recebe, sempre vai ter um gasto maior, entendeu? Tem a questão do tempo, tem a questão de que a criação te demanda um tempo. Às vezes você não sabe como seus filhos vão reagir àquele divórcio. Pode ser que vão, porque acabam as brigas, pode ser que deslinde, que você fala, acabou os problemas. Mas pode ser que criem outros, pode ver que vir a sensação de abandono de um lado ou de outro, sabe? A gente também está destruído, então também precisa, né, se refazer, além de cuidar da prole. E eu brinco e falo assim, gente, se todo mundo soubesse, eu sempre falo isso para as clientes quando elas vêm super destruídas, falando, vou divorciar, as crianças vão ter que ir pro pai, como que eu fico? Eu falo, ótimo, fica sem banho. Toma banho na sexta-feira, a criança vai voltar no domingo, volta a tomar banho só no domingo. Eu falo, pelo menos um fim de semana na sua vida, você tem que passar a experiência de ficar largada no sofá, Netflix, comer besteira, fazer ou não fazer o jantar, sabe? Comer fora de hora, ficar ali de boa. Aí o outro fim de semana você aproveita para fazer sua unha, hidratar seu cabelo, cuidar de você, tomar um café com a sua amiga, e caminhar no parque, dormir até mais tarde. Então, se isto pode ser uma constância, né, até mais do que o fim de semana a cada 15, se isso pode ser durante a semana, se você pode aproveitar aquele horário que as crianças estão, né, com um outro genitor, para se atualizar na sua área, trabalhar até mais tarde, fazer um curso que você sempre quis, aproveitar para tirar para você, é o justo, né? É o justo. Porque se a gente pensar, né, dentro de um divórcio, e isto é por uma cultura machista ainda da nossa sociedade, ok? A mãe tá sempre sobrecarregada, né? A ex-mulher é sempre a doida, a que tá sempre sobrecarregada, e o cara vai ter uma vida de solteiro como se nem filhos tivesse. Então ele se refaz mais rápido, ele namora mais rápido, ele casa novamente mais rápido. Por quê? Porque ele vive como solteiro, porque ele vai ter as crianças a cada 15, 2 noites, né? De domingo ele já tá livre. E aí, e você lá com 25 dias.